TV Jaguar News. Sua TV regional. A noite do dia 24 de outubro ficou marcada pelo lançamento de mais um livro do poeta, radialista e escritor Maurílio Freitas. A noite teve a presença de amigos, familiares e muitos limoeirenses, inclusive também escritores, ávidos por novidades na literatura local. Em uma solenidade um pouco informal, na mesa de honra estavam a presidente da Academia de Letras de Limoeiro do Norte, Yolanda Castro, o desenhista que fez as ilustrações do livro, Guilherme Júnior, dentre outras pessoas. O advogado, poeta, engenheiro agrônomo Dr. Oliveira Marrocos fez a apresentação do autor e do livro. Na oportunidade, conversou com a nossa reportagem. TV Jaguar News e Rádio Regional FM, Dr. Oliveira Marrocos fez a apresentação do Maurílio Freitas, a apresentação do livro. E assim, eu confesso que com essa apresentação fiquei bastante curioso para ler o livro. O que o senhor pode falar um pouquinho para a gente, para os nossos telespectadores e ouvintes, sobre esse livro de Maurílio Freitas lançado na noite de hoje? O livro de Maurílio Freitas, Desse Caminho, é uma obra fantástica, escrita com uma pegada muito forte, porque ele narra a história de uma mulher, como eu falei, pobre, preta e prostituta. E normalmente os romances são lançados que os personagens principais são pessoas da alta sociedade, né? E ele escolheu contar essa história de uma prostituta, né? Como o romance é inspirado em personagens reais, e quem, como eu falei, quem é da região, dessa região da Carnaubinha, onde teve o cabaré, o prostíbulo, então o livro é realmente encantador. Eu recomendo que as pessoas leiam o livro. O autor do livro, em algum momento, ele faz uma descrição em que ele passeia por essa história. Ele falou que tem um momento muito rude, de fato, porque a história, como o senhor falou, ele é romantizado, por isso o nome, ele é Descaminhos, mas também ele tem esse quê de sofrimento. Onde é que a gente consegue encontrar a presença do autor no livro? Em qual capítulo especificamente, ou todos? Ele falou ali que no capítulo final assim foi muito difícil, mas conseguiu ali, ou alguns capítulos ele escreveu assim de uma vez só. Então onde é que a gente encontra o autor no livro especificamente? O autor, eu acho que eu posso afirmar que ele está no conteúdo de toda a obra, porque o Maurílio, no que ele escolheu, os personagens, como eu falei, são personagens inspirados em personagens reais. Eu até cheguei a questionar se ele não estaria contando uma história real. Ele não me confirmou, mas deixou entender que uma obra é uma obra de ficção. Então eu acho que Maurílio interage com todos os personagens durante toda a obra, do começo ao fim. Logo após o momento solene no auditório do NIT, no salão de eventos foi disponibilizado um lanche, enquanto os presentes faziam fila para o autógrafo do autor, que pacientemente atendeu a todos, inclusive este repórter, que depois de ser presenteado com o exemplar do livro Descaminhos, conversou com o autor do romance. E a TV Jaguar News e Rádio Regional FM compareceu ao lançamento do livro Descaminhos, do poeta Maurílio Freitas. E vocês viram aí nas imagens, gente, que foi bastante prestigiado. Estou aqui ao lado do autor, a gente também conversou com a pessoa que apresentou. E assim, Maurílio, parabéns. A gente que é do rádio, você fez ali uma propaganda, uma história que eu vou ser sincero. Não teve ninguém que saísse daqui sem a vontade de ler Descaminhos. Como foi que lhe veio essa inspiração? Olha, eu nem sei explicar porquê. É que a gente que escreve tem aqueles flash, né? E eu estava um dia deitado e me deu vontade de escrever. Pensei na personagem e aí me deu vontade de escrever. O livro foi saindo e terminou isso aqui. Que eu não tenho a vaidade de ser escritor, não tenho a vaidade de escrever. Escrevo por mania e depois que a gente pega essa mania é tipo um vício. A gente nunca mais larga. Tanto é que já tem outro aí pelo caminho, né? E apesar de ser uma tarefa meio que sacrificada, mas é uma tarefa gostosa. Eu costumo dizer, Mário, que um livro é como uma mulher gestante. Ela fica guardando e o prazer maior é quando ela pega no filho. E o livro é assim. A gente vai gestando e quando chega o dia em que você pega no livro feito, já pronto, aí eu acredito que seja a mesma sensação de uma mulher parindo um filho, a mesma coisa, né? É uma comparação meio grosseira, mas eu acho que é mais ou menos essa sensação, porque cada livro que a gente escreve é uma sensação diferente. E todas as gravidezas
que as mulheres têm, eu acredito que cada uma delas também seja uma emoção diferente e tudo seja emocional. Então é tudo uma comparação assim. E o livro, ele sai quando a gente tem vontade de escrever. A gente tem vontade, pega e faz alguma coisa e no fim sai alguma coisa. E a gente joga para o leitor porque é quem vai criticar e quem vai dizer se prestou, se não prestou, e a gente tem que aceitar essa crítica. Isso, você falou inclusive nessa apresentação, né? Mas me diga uma coisa, e aí eu conversei com quem fez a apresentação, o doutor Oliveira, ele disse, olha, eu já perguntei a Maurílio, ele não nos revelou, eu não sei se ele vai revelar, mas é uma obra de ficção. Em que momento, eu até perguntei, em que momento o autor dá aquela passeada ali, o que é ficção, o que não é. As pessoas vão conseguir identificar esses relatos que são histórias reais, mas que ao mesmo tempo ninguém revela. Como é? Fala um pouco para gerar mais uma curiosidade aí para Descaminhos. Eu acredito que cada escritor, quando ele vai escrever, ele pega personagens de inspiração, para se inspirar. Não é biografia de nenhum dos personagens que ele pega, mas ele pega a personagem para inspiração. Longe de mim querer fazer essa comparação, mas Jorge Amado, os personagens dele são personagens que ele conheceu, ele apenas mudava dentro do livro dele aquele personagem. Então é o que eu fiz, mas não é biografia de ninguém. Quem realmente conviveu aquela época da Carnaubinha, evidentemente vai tentar identificar alguém pelas características, pela forma como é escrita, mas não é a vida pessoal de ninguém. É uma obra, eu diria, quase que de ficção. Tirando essa inspiração dos personagens, a obra é uma ficção. Para finalizar, Descaminhos, como você falou, o caminho você vai, o Descaminho é justamente... É o caminho de volta, né? É de volta, então é um romance, mas ele tem momentos de angústia, ele conta momentos em que o personagem, como você, eu acredito, né, que deve contar aí no livro, que tem momentos em que, mesmo de forma romancista, você está contando a história de alguém que sofreu, né, em determinados momentos, e tem um final ali que é surpreendente. Até você diz, olha, não leia o final antes de ler o livro todo. Né? É verdade. E olha, o livro, ele é um livro muito realista, né? Eu conto a história real, mas eu conto de uma forma romântica que não torne o livro pedante, que não torne o livro feio, né? Por exemplo, um casal se amando dentro de um quarto de um cabaré, mas isso eu tento fazer de uma forma que isso não seja agressivo ao leitor, né? Um assassinato de uma pessoa, eu também procuro colocar de uma forma que isso não venha chocar demais ao leitor. Então é como eu digo, então eu torno essas coisas românticas para que ela dê gosto na leitura, porque o maior prazer que o escritor tem é quando você está lendo um livro e que você termina uma página e você tem vontade de virar para outra página. Isso é um encantamento que nem todo escritor tem. Eu espero que eu atinja pelo menos 1% dessa vontade dos leitores. Que você esteja lendo uma página e que tenha vontade de virar para a próxima, e a próxima, e tenha vontade de chegar ao final do livro. Né? Eu sou suspeito para falar porque foi quem fez o livro, mas o livro Descaminhos é realmente surpreendente. A propaganda foi bem feita. Pela história ali, eu fiquei com vontade já e agradeço aqui e vou com certeza lê-lo. Deixo aqui o meu abraço do seu amigo, Jailton Batista, que não pôde comparecer, mas estamos aqui de fato representando. E parabéns aí. Que venha outros, viu? Obrigado. Que venha aí. Quando tiver vontade, eu vou escrevendo. Vamos ver quando é que vai sair, não sei, mas sairão outros livros. Obrigado, Mário. Então tá aí, gente. Conversamos com Maurílio Freitas, lançando seu livro Descaminhos, aqui no NIT Limoeiro do Norte. Como disse o autor, Descaminhos é um romance envolvente que entrelaça épocas distintas, uma sociedade conservadora dos anos 1960 e a realidade contemporânea. Para conhecer mais, é preciso adquirir o seu.